Olá, pessoal! Bora mergulhar de cabeça em um assunto super interessante: a escrita da história e o trabalho do historiador. A gente vai desvendar juntos como o passado é investigado e, claro, como ele é contado pra gente. E aí, estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas, um alô super especial para vocês, viu? Essa revisão foi toda pensada para ajudar nessa reta final. Então, bora lá. A nossa missão de hoje é bem clara. Uma revisão final para esse conteúdo ficar, na ponta da língua. Vamos juntos dominar tudo para essa atividade de acompanhamento. Aí, antes da gente começar, um lembrete que é super importante, tá? Essa aula aqui faz parte de um projeto bem maior, o itinerário formativo. Ele conecta tudo: história, arte e geografia do nosso Paraná. É tudo interligado. Beleza, vamos começar de verdade agora. A primeira pista para a gente entender a história, olha só que legal, tá bem mais perto do que a gente imagina. Tá na nossa própria memória. Pensa aí um pouquinho. Sabe aquele ingresso de show que foi inesquecível? Ou um presente super especial, uma foto antiga? O que será que esses objetos que a gente guarda dizem sobre quem a gente é, sobre a nossa própria história de vida? E é exatamente aí que a gente chega num ponto fundamental. Esses itens não são só coisas, sabe? Como diz aqui na tela, eles são evidências e comprovações da nossa história, da nossa jornada. Isso mesmo. Até uma anotação simples, tipo essa que está na imagem, pode guardar uma memória, um momento importante. É um pedacinho, um fragmento da nossa história. É a primeira fonte histórica da nossa vida. Olha que demais! Certo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa ideia dos nossos objetos pessoais como pistas e levar isso para o campo da história de verdade. Chegou a hora de decifrar o que são as fontes históricas. Então, o que são exatamente as fontes históricas? A definição é bem simples, na verdade. É tudo aquilo, todos os vestígios, sejam eles materiais ou imateriais, que a humanidade deixou para trás ao longo do tempo. É como se fossem as pistas que o passado deixa para a gente investigar. E aqui olha que interessante. A gente tem uma divisão super importante. De um lado, as fontes materiais, que é tudo aquilo que a gente pode tocar, sabe? Documentos, monumentos, ferramentas, coisas físicas. E do outro lado, as fontes imateriais. Aí já entra a cultura viva, as danças, as lendas, as tradições que são passadas de geração em geração, os relatos orais. E para isso ficar bem concreto, vamos ver uns exemplos aqui do nosso Paraná. Por exemplo, o Mural dos Tropeiros lá na Lapa ou o acervo do Museu do Tropeiro em Castro são fontes materiais riquíssimas. Elas contam um monte sobre a economia e a cultura da nossa região. E as fontes imateriais, quais seriam? Olha só que legal, o Fandango Caiçara, por exemplo, é pura história em forma de música e dança. As lendas que a gente ouve, os testemunhos, as histórias que os mais velhos contam, tudo isso é um patrimônio e uma fonte de conhecimento que não tem preço. Beleza, vamos em frente. Agora que a gente já sabe o que são as pistas, como é que elas são usadas, é aqui que entra em cena a figura do historiador, que, acreditem, tem um trabalho muito parecido com o de um detetive. E essa citação do historiador italiano Carlo Ginzburg é perfeita para a gente entender isso. É um ponto central. Pensa bem, o historiador não estava lá para ver o que aconteceu, né? Então ele precisa analisar as pistas, ou seja, as fontes que ele encontra, para tentar montar esse quebra-cabeça gigante que é o passado. O trabalho é esse: remontar e reconstruir os fatos. E assim como um bom detetive, o historiador não pode olhar para uma pista de qualquer jeito. Ele tem que fazer as perguntas certas para conseguir tirar o máximo de informação dali. E que perguntas seriam essas, hein? Aqui está o método. São 5 perguntas que são a chave de tudo, que guiam a investigação. O que aconteceu, por que aconteceu, como, onde e quando. Com essas 5 perguntas em mãos, o historiador consegue organizar a pesquisa e construir uma narrativa histórica que faz sentido. Muito bom, pessoal! Agora que a gente já revisou os pontos mais importantes, a missão está nas mãos de vocês. Agora com vocês. E a mensagem é essa, bem direta. Vocês estão prontos, podem confiar. Todo esse conteúdo já foi estudado. E agora, com essa revisão, está tudo consolidado. Então, para fechar, vamos só lembrar dos pontos principais, os pilares. Primeiro, as fontes podem ser materiais ou imateriais. Segundo, o historiador é como um detetive. E terceiro, sempre fazer aquelas 5 perguntas-chave. Gravou? E uma dica prática para a atividade lá no A-Ground: foco e organização, tá legal? Leiam cada pergunta com bastante calma, organizem as ideias antes de responder. Organização é a chave do sucesso aqui. E para a gente ir terminando, quero reforçar uma ideia que é muito, muito poderosa: o protagonismo de cada um de vocês. Lembrem sempre disso.
A base do aprendizado de verdade é o conhecimento que vocês mesmos produzem, quando questionam, quando pesquisam, quando refletem. E para encerrar mesmo, pensem nisso. O conhecimento que vocês estão produzindo hoje, enquanto estudam o passado, é o que vai construir a história de amanhã. A missão tá dada. Boa sorte, pessoal!